Bolsonaro foi mais uma vez humilhado no exterior, o que na verdade é muito constante. Dessa vez a humilhação ocorreu nos Estados Unidos, com a projeção e um grande arranha-céu, chamando Bolsonaro e alguns correligionários de ratos da Flórida. É uma situação que deteriora ainda mais a imagem de Bolsonaro nos Estados Unidos, já que ele corre o risco de ser expulso, e no momento que a justiça avança contra ele, e avança muito rápido, porque o TSE deu 3 dias para que o Bolsonaro se justifique e se pronuncie sobre aquela minuta encontrada. Mas na sua opinião, você acha que o Bolsonaro ele vai ser preso ou no mínimo ficar inelegível? E o que você acha dessas vergonhas internacionais do Bolsonaro? É bem feito para ele? Deixa o seu like se você curtiu essa humilhação e claro, se inscreva no canal. E esses protestos do exterior, eles ficam se avolumando. Como você pode ver nas imagens, esse arranha-céu ele acabou sendo projetado com várias imagens de Bolsonaro e também de seus correligionários, como Silas Malafaia, Alan dos Santos, o Sérgio Moro, o Carlucci, sobrou até pro nosso Luluxo. Sérgio Moro, Silas Malafaia, Alan dos Santos, o Gengivão e também o Donald Trump. Ah, o Hamilton Mourão também apareceu, o Ciro Nogueira, vários e vários correligionários de Bolsonaro. Chama a atenção que esse prédio é muito parecido com aquele prédio que houve a projeção também de um protesto em 2022, quando o Bolsonaro foi lá discursar no prédio da ONU. Veja só, vocês acham que é o mesmo prédio? Eu acho que sim. Mas foi uma vergonha internacional, mais uma que o Bolsonaro sofre. Eu acho que ele já tá muito acostumado, nada é mais vergonhoso do que ele comendo aquela pizza nas ruas de Manhattan com as mãos. Parecia, né, um orangotango, uma coisa assim muito feia. Só que essa imagem negativa do Bolsonaro o prejudica, pessoal, internacionalmente, porque o Bolsonaro, ele precisa, como você sabe, propagar a ideia que ele é um perseguido aqui no Brasil e que todos esses processos que começam a ocorrer contra ele, seja no STF, no TSE e até mesmo os processos anteriores ao início do mandato que estavam paralisados e agora vão voltar a ocorrer, tudo isso o Bolsonaro quer falar que são processos ilegais, indevidos, que ele está sendo perseguido na justiça. Só que como a imagem do Bolsonaro no exterior ela tá muito ruim, não vai ter como a galera do estrangeiro engolir essa história do Bolsonaro. Ainda mais porque todos esses protestos acabam sendo somados. A condenação no Tribunal Permanente dos Povos, que você bem sabe é uma condenação simbólica, mas deteriora a imagem do Bolsonaro, o link aqui no card, e também todas as punições no Tribunal Penal Internacional em Haia. E vendo os protestos da população residente nos Estados Unidos, aumenta ainda mais o risco do Bolsonaro ser expulso dos Estados Unidos. Você sabe essa história, também já comentei, tem vídeo, se você quiser, tem vídeo aqui no card. O Bolsonaro planejava ficar até 3 meses nos Estados Unidos para evitar voltar ao Brasil, provocar ali pressões jurídicas no STF que poderiam tomar decisões contra o Bolsonaro ou decisões muito desgastantes para ele. Só que ele corre o risco de ser expulso dos Estados Unidos, né, de ser deportado pelo governo americano, porque deputados democratas pressionam o Joe Biden para que o Bolsonaro saia dos Estados Unidos o mais rápido possível, porque eles não querem tolerar pessoas que cometem delitos em seus países e depois se refugiem nos Estados Unidos. Então eles querem expulsar o Bolsonaro o mais rápido possível, além do que eles querem dar uma resposta à América Latina para evitar que movimentos como o Bolsonaro fez no domingo retrasado, né, emulando aquilo que aconteceu nos Estados Unidos do Donald Trump, acabem se repetindo na América Latina, criando assim um verdadeiro caos institucional. Então os Estados Unidos estão bem interessados nesse processo do Bolsonaro e expulsarem o Bolsonaro de lá seria muito interessante. E esses problemas internacionais acabam sendo refletidos aqui pelo seguinte: o corregedor, tá até difícil falar, o corregedor do TSE, ele deu um prazo de 3 dias para que o Bolsonaro se pronuncie a respeito daquela minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres. O TSE acabou aceitando uma provocação, podemos colocar assim, feitas pelo PDT, o partido do Ciro Gomes. O PDT protocolou um pedido ao TSE para que essa minuta também fosse incluída em um outro inquérito que estava investigando o Bolsonaro, né, sobre aquela reunião que ele fez com os embaixadores em julho do ano passado. Então o que vai acontecer? É provável que o Bolsonaro ele fale que não tem nada a ver com essa minuta. Ah, não tem nada a ver com isso? Eu não pedi, quem fez foi o Anderson Torres, eu nem sei do que se trata esse assunto. Mas isso não interessa. O que interessa para nós é observar a celeridade do processo. Porque o PDT solicitou a inclusão da minuta no inquérito anterior e rapidamente já foi acatado o pedido.
Então a Justiça Nacional está muito rápida contra o Bolsonaro. E eu vejo que, no mínimo, ele ficará inelegível. Na sua opinião, você acha que só o Bolsonaro ficar inelegível é o suficiente? Ou você quer que ele seja condenado a algo mais severo? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E eu preciso fazer aqui um esclarecimento muito, mas muito importante a respeito dessa minuta e por que ela foi incluída no inquérito anterior. O TSE não vê essa minuta como sendo uma minuta golpista, tá? Como sendo uma tentativa de burlar o resultado da vitória de Lula e uma tentativa de poder à força. Como nós também já estamos falando há muito tempo aqui no canal, link aqui no card para você entender toda essa história. Essa minuta, pessoal, ela tem um agravante muito sério ali, que não é a comissão, o estado de defesa ou a comissão para verificar a contagem de votos do segundo turno, não. Mas sim a tentativa de quebra de sigilo telemático, telefônico e de correspondência de integrantes do TSE. Esse era o objetivo do Bolsonaro, quebrar essas conversas para tentar encontrar ali alguma relação do TSE com o PT para poder falar que todo o processo foi fraudado e que ele é um perseguido. Essa foi a intenção do Bolsonaro. Por isso que o ministro do TSE, ou o corregedor do TSE, incluiu essa investigação da minuta na investigação que avalia aquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores, aquela reunião super constrangedora que o Bolsonaro mentiu a respeito do nosso processo de contagem de votos. E por isso que o Bolsonaro está sendo investigado naquele episódio sobre abuso de poder e também uso indevido de comunicação, tá? E é a mesma coisa que o Bolsonaro está tentando fazer. Ele usava o seu poder para atacar as outras instituições. E é por isso que o TSE acatou o pedido do PDT, porque acabou vendo uma correlação entre a minuta com esse episódio dos embaixadores, certo, pessoal? Então não vamos acreditar que o Bolsonaro está sendo punido por golpe, porque ele não está. E ser punido por golpe é tudo que o Bolsonaro quer, porque essa é uma punição que não existe, já que esse não foi um delito cometido por ele. Já expliquei tudo isso, link aqui no card. E usar o nome apropriado é importante porque o PT tem feito cálculos para tornar o Bolsonaro inelegível. E o PT tem o prazo de tornar o Bolsonaro inelegível até pelo menos o meio desse ano, porque a partir do segundo semestre o TSE vai entrar num processo de mudança e o relator do caso do Bolsonaro vai mudar. O relator hoje dos casos do Bolsonaro, ele é muito alinhado ao Alexandre de Moraes. Só que a partir de novembro o relator vai ser outro. Vai ser aquele ministro que acabou censurando a Pablo Vittar lá no Lollapalooza. Ou seja, ele é o ministro bolsonarista, o que dificultaria muito a punição do Bolsonaro de ser inelegível. Mas alguma condenação o Bolsonaro vai ter. Ele está caminhando a passos largos para ser condenado em alguma instância ou com relação a qualquer coisa, né? Algo, né? O Bolsonaro ele tem 4 inquéritos no TSE, no STF, perdão, que podem levá-lo a uma detenção, a uma reclusão da sociedade. Só que, antes mesmo do Bolsonaro ser punido no STF, é muito possível que ele seja condenado no TSE, tirando dele a possibilidade de disputar 2026. Então eu vejo que é inevitável, porque vendo toda a celeridade que o TSE e a Justiça estão adotando com o Bolsonaro, eu vejo que é algo impossível ele escapar da prisão, ainda mais da prisão não, da condenação ou da inelegibilidade, ainda mais diante de toda essa pressão internacional.